Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez, voltamos com o nosso querido Evolução em Dois Mundos, um livro que eu tenho certeza está mexendo bastante com a sua capacidade de compreensão, até porque nós geralmente encontramos entre os leitores espíritas aqueles que chegam até o livro anterior, até o Ação e Reação, e depois pulam o Evolução em Dois Mundos, porque começam, mas não entendem, vão começando a debruçar-se sobre termos muito técnicos e preferem aproveitar o tempo de outra forma, procurando outro livro. Mas aqui nós estamos fazendo uma leitura com calma, com a definição mais precisa e mais fácil dos termos específicos e também um resumo que ajuda você a entender cada subtítulo de cada capítulo. E eu tenho certeza, pelas respostas que as pessoas nos estão dando, nos comentários que fazem, que isto está sendo bastante útil para elas. E estão vendo realmente como esse livro é rico, como ele é importante, como ele é bastante com um conteúdo bastante denso, mas bastante suculento, com bastante alimento para o espírito. Assim, prepare-se aí, hoje nós vamos para a primeira parte do capítulo 11. Você vai pegando o seu caderno, pegando o seu lápis, seus apontamentos, para a gente poder dar início. O capítulo 11 vai falar sobre a existência da alma. E você vai começar acompanhando, como nós temos feito nos últimos programas, acompanhando o primeiro item, o subtítulo, que a gente faz o resumo e depois vamos fazer a leitura. Vamos lá então? Evolução morfológica e moral. A evolução da forma física e o aperfeiçoamento moral se encaminham. André Luiz está contando que isso vai acontecendo ao longo desses milhões de anos. Todos os componentes orgânicos melhoram e se complementam. O crânio, os braços, as mãos e os sentidos progridem em depuração, vão ficando mais purificados, vão ficando mais completos e aumentam em percepção. Agora, sem a orientação direta dos benfeitores da vida maior, porque eles agora estão deixando que o ser humano vá desenvolvendo-se por si mesmo, o homem passa as múltiplas experiências no campo do espírito. Ele tem que agora dilatar a sua capacidade pessoal no campo espiritual. O seu pensamento se amplia, amplia-se o poder imaginativo, favorecendo o desenvolvimento da mentalização e do desprendimento do corpo espiritual. Agora ele é um espírito. Até então ele era uma mônada, um princípio inteligente, agora ele chegou na área do ser humano com inteligência plena, inteligência completa, e com isto ele estará sendo chamado a desenvolver essa inteligência, essa mente, e ele só pode fazer isso exatamente utilizando. Daí então ele está explicando que o seu pensamento se dilata, ele não está mais tutelado diretamente pelas entidades que o estavam ajudando. Ele vai agora ter que se virar, ele vai ter que usar a ferramenta depois de ter sido preparado para ela. Então a sua mente passa a atuar. E outra coisa interessante, como ele já tem o perispírito, ele tem que sair do corpo. Esse perispírito vai para o outro lado durante o fenômeno do sono. E lá ele encontra essas orientações. Vamos voltar ao texto. André Luiz vai continuar nos explicando isso e o resumo também. Vamos lá. Ele desenvolve-se então com a dilatação do pensamento e o seu poder imaginativo, favorecendo o desenvolvimento da mentalização e do desprendimento do corpo espiritual, automatizando-se, tornando então automática a sua saída do corpo através do sono para acessar os ensinamentos superiores. Já não são mais os espíritos que vêm intuí-lo na sua formação primitiva. Agora é o próprio homem que vai na direção deles. Seu corpo é a herança dos milhões de estágios diferentes dos reinos inferiores.
o que faz a alma inclinar-se, ter a tendência a desejar viver no plano dos mamíferos superiores, aquele plano de onde ele acabou de vir, onde o instinto absoluto domina sem restrições. Quando ele atinge o nível de ser humano pleno, de espírito, apesar disso, ele ainda carrega com ele essa reminiscência, essa similitude com os animais superiores, de onde ele acabou de vir, animais que ainda estão na faixa do princípio inteligente, não tem inteligência completa, mas ele veio dali, e então ele tem a inclinação para querer viver ali, juntamente com aqueles seus antigos amigos. Mas André Luiz continua explicando no texto, veja aí. No entanto, graças ao crescimento do sentimento do amor, nesse avanço irreversível, o ser humano, a criatura, é chamada a novas disposições evolutivas. À medida em que o homem primitivo começa a desenvolver o sentimento, ele vai se tornando cada vez mais afastado, exigindo outras coisas que os animais superiores ainda não têm. E isto vai sendo o fator dominante no seu progresso para a região hominal. Então, neste trecho, nós vamos ver que todo o projeto evolutivo atinge o seu ápice com a alma, o espírito, a inteligência completa. E agora ele tem que treinar este contato com o mundo espiritual através do sono, a utilização da mente pelo pensamento, pela criação, pela ideação, e ele tem que se afastar, apesar de ele estar inclinado muito a conviver entre os seus antigos colegas, companheiros de evolução, os animais superiores, ele tem que começar a afastar-se daí. E isso acontece por meio do desenvolvimento do sentimento do amor. Nós vamos agora, depois de termos visto o resumo, vamos ao texto. Pegue o livro aí, olha lá. O capítulo 11º tem o título de Existência da Alma. E o primeiro subtítulo é justamente a evolução morfológica e moral. André Luiz, no texto, está nos explicando. Essa evolução da forma, ou a chamada morfológica, prosseguiu emparelhando, colocando par e passo, um ao lado do outro, a evolução da forma e a evolução moral. O crânio avançou com lentidão no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil, que ainda não havia sido sonhada até então. E os sentidos, todos eles, progrediam em aperfeiçoamento, em acrisolamento e percepção. Todavia, com a chegada da responsabilidade que o separa da orientação direta dos benfeitores da vida maior, o homem entregou-se a múltiplas tentativas, múltiplos ensaios de progresso no campo do espírito. No regime interior, naquela maneira de pensar interna, de livre indagação, agora ele pode perguntar livremente, conferia asas audaciosas ao pensamento, e com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o despreendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, se automatizavam assim, na libertação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana, então, consigo, com ela mesma, na textura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores. E, no fundo, se sente inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, os animais superiores, com o instinto absoluto dominando, sem restrições. Porém, no entanto, com a evolução irreversível,
O amor agigantou-se-lhe, cresceu no seu ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. E então, já desvendamos o primeiro subtítulo, já deu para entender com facilidade o que André Luiz está dizendo. Agora nós vamos para o outro. O segundo subtítulo tem como orientação temática noção do direito. Nós estamos falando do homem da caverna, do ser neandertal, do ser homo sapiens sapiens, troglodita, como os homens chamam. Noção do direito. Vamos então ao resumo? Aí está. Com o aparecimento da prole, a prole, a sua descendência, seus filhos, quando o homem primitivo começa a procriar, ele se apega a esses que nascem. E ali então surge o embrião da propriedade do solo em que a criatura constrói sua morada, bem como surgem as noções de regras de conduta, a fim de que, evitando ofender ou prejudicar seus semelhantes, a alma, o homem, a criatura e o seu grupo familiar sejam também protegidos contra ofensas e prejuízos causados pelos outros. Desse modo, o homem selvagem fabrica os próprios meios de controle de liberdade, abandonando os apetites e prazeres da experiência animal e racional e enobrecendo o seu caráter iniciante como espírito. Com base nisso, a criatura passa a exercer posse tirânica. Tudo é meu, sobre tudo aquilo que ele acha que é dele. Porém, abre mão de se aproveitar do que pertence ao seu vizinho, para não sofrer as penalidades cruéis, nascendo assim a noção do direito sobre o alicerce do respeito às obrigações. Esta é a explicação de André Luiz, que nos dá a ideia de como surgiu esta ideia, esta circunstância de o homem ter que residir, morar naquele pedaço de terreno onde está a sua prole, que ele tem que defender. Ele precisa de uma casa, ele precisa de um buraco, ele precisa de uma gruta. E aquela gruta lhe pertence àqueles que nasceram dele. Ele então desenvolve essa noção de que aqui é o meu refúgio. Porém, tem outros também que vivem, que também querem a mesma coisa, que também precisam de refúgio. Então começa a surgir, para que cada um tenha o seu pedaço, e vamos lembrar aqui que esta é uma época de pouca população, não é uma época superpopulosa, e os recursos da sobrevivência estão da natureza, já estão meio prontos, ninguém está construindo uma casa, ninguém está fazendo um condomínio, eles estão buscando refúgios que já a natureza está lhes garantindo. Então, é aquela história, eu fico com isto, você fica com o que é seu, eu não me meto com você, você não se mete comigo. Começa então, através dessa necessidade de garantir para a sua prole aquele espaço, a noção de que é preciso criar regramentos, mesmo que sejam espontâneos, mesmo que não sejam escritos, mesmo que não estejam em um código aprovado por uma lei, nada disto. Mas o homem começa a perceber que ele precisa ter certos limites e respeitá-los, para que também os outros respeitem. E quem não respeita merece ser punido, merece receber a ação da vingança, da atitude violenta. Então, não estamos falando do direito que vem com o Marquês de Beccaria, nullum crime, nulla pena sine lege. São princípios desenvolvidos um pouco depois da Idade Média para regular a noção racional da lei, do direito. Não existe crime e não existe pena se não houver uma lei anterior que os defina. Essa é a fala em latim
desse conceito. Nullum crime, nulla pena, sine lege. É nulo o crime, é nula a pena se não existe lei antes. A gente vai entender então que estes conceitos que foram depois grafados nos cânones do direito nascente na linha da inteligência já organizada, da ciência do direito, lá no primitivismo não eram assim escritos, não existia uma pedra lá onde se escrevia toda a legislação. Ainda que nós vamos encontrar uma necessidade de deixar claras as regras já muito antiga. Os códigos de Hammurabi são códigos escritos para que todos pudessem ler, uma pedra muito grande com todas as ordenações para que ninguém tivesse dúvida. Mas nós estamos muito antes ainda. E essa necessidade de depois escrever nasce justamente da publicidade das regras. É preciso que todos conheçam. Mas no tempo primitivo, é a partir dessa convivência e cada um querendo defender o que é seu, que se cria a noção de que é preciso colocar limite. E esta noção vai se ampliando à medida que a comunidade vai se tornando mais ampla. À medida que as coisas vão se complicando pela convivência. Aí surge o quê? O cara deste núcleo se apaixona pela menina do outro núcleo, se casam. E aí, como que fica? Quando morrem, de quem vai ficar as duas covas? Vai ficar com um, vai ficar com o outro? Os direitos de sucessão, os herdeiros, todas essas são noções que vão começar a povoar o imaginário desses indivíduos, dessas criaturas no mundo primitivo. Então você percebe que o próprio homem vê a necessidade, como diz André Luiz, de regrar para ter segurança. Bem, agora que eu tenho certeza que ficou claro, nós vamos para o texto. Vamos acompanhar o que André Luiz no livro está dizendo. Vamos lá. Noção de direito. Em razão do apego aos rebentos, aos filhos da própria carne, instituiu a propriedade da faixa de solo na qual se encrava a sua moradia. E atendendo a essa mesma raiz de afetividade, a ligação com a prole, traça a si próprio determinadas regras de conduta, para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber também. Acontece dessa forma aquilo que era inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para ele mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Estabelecendo a posse tirânica em tudo o que ele julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo, para ele, a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Todos respeitam e todos podem viver em harmonia. Interessante, não é tão difícil como parece, não é mesmo? Agora nós vamos para o subtítulo Consciência Desperta. Vamos ver o que André Luiz nos está explicando neste terceiro subtítulo. Consciência desperta. O ser, a criatura, tem uma nova interpretação de sua presença na Terra. A partir desta etapa, ele começa a observar que ele vive na Terra para algum fim. Não o atraem mais, não são mais agradáveis para ele. A vida despreocupada ou itinerante, aquela nômade, o cara vai de um lugar para outro sem parar. Agora, ele valoriza o berço carnal mais profundamente. Agora ele vê os seus filhos, agora ele tem um relacionamento afetivo, no embrião amoroso com alguém com quem ele convive. Surgem as noções
de causa e efeito nas relações pessoais. O homem primitivo pode matar o desafeto, mas também pode ser morto por ele. Percebe que seus gestos e atitudes criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse amadurecimento, sua vida mental se torna mais surpreendente e rica, o que o faz recuperar com segurança as ideias dos tutores espirituais de sua evolução. A mente fica mais luminosa, fica mais ágil, e ele então acessa e se recorda melhor das informações que os seus tutores lhe estão passando quando ele vai, durante o sono, para o outro lado da vida. Ele recupera com segurança as ideias dos tutores espirituais da sua evolução. A ideia de causa e efeito amplia, alarga a visão da existência para além do túmulo. Com a noção da responsabilidade, a sua consciência desperta e com ela os princípios de ação e reação se incorporam nele, garantindo-lhe a liberdade de escolha e os efeitos dela decorrentes, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, obviamente que André Luiz, ele acelera todo esse processo evolutivo para algumas linhas. Ele não vai dizer o método como tudo isso aconteceu lentamente ao longo de milhares de anos, mas ele está dizendo que esse é o período em que a consciência acorda. A consciência começa a ter noções de certas regras que vão produzir efeitos. E cada atitude vai gerar uma consequência. E isso vai fazer com que ele desenvolva-se de uma forma melhor e incorpore essa noção da responsabilidade. Você fez, você tem que responder, tanto na vida física quanto na vida fora do corpo físico. Agora então nós vamos ver André Luiz, o texto do livro. Acompanhe na tela. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância de sua presença na Terra. O homem começa a pensar, por que eu estou aqui? Eu não posso ter vindo aqui somente para comer. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, aquela vida errante. Assim como para o homem adulto, já é passado o ciclo da infância. Os homens adultos não vão brincar mais de búrica, de bifa, de essas figurinhas de futebol. As meninas adultas agora não vão brincar mais de passa-anel, não vão brincar mais de amarelinha. O homem adulto já percebe que ele precisa, como espírito, procurar outras coisas. Então, André Luiz continua explicando. A criatura sabe agora que o berço carnal, o seu lugar onde nasceu, a família onde ele está, se reveste de uma significação mais profunda. Compreende, a pouco e pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porque aprende que pode negar o braço, pode se recusar a ajudar o companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar também o seu a ele, no momento em que o desequilíbrio lhe bata à porta. Isso vai acontecer como uma via de vai e vem. O homem reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, por sua vez, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal, esse novo conjunto de observação, observa-se nascer nele a vida mental mais surpreendente e mais rica. E por essa mais intensa vida interior,
retrata com relativa segurança, ele consegue guardar mais lucidez, com uma segurança maior, as ideias dos espíritos abnegados que lhe amparam, que lhe custodiam a rota. Desde então, ele não guarda a existência circunscrita a essa viagem berço-túmulo. Mas, ao contrário, ele alonga essa visão do ponto de vista de causa e efeito para além da sepultura, em que se depositam o invólucro anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a sua consciência vibra, desperta. E pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Aqui vemos como é interessante o projeto evolutivo, como ele vem ao longo de milhares de anos sendo desenvolvido com mão segura, com uma capacidade lúcida das inteligências superiores. Porque não adiantaria ficar dando comida na boca, quando o homem já tem inteligência suficiente para produzir a sua própria comida. Isso acontece com os animais, já notaram? Que chega até um determinado momento, a mãe passarinho alimenta a cria. Mas em determinado momento, ela se afasta. E ela tem que deixar a cria procurar comida. A cria que tem fome vai atrás então de imitar a mãe. Mas se a mãe continuasse a dar comida, eles ficariam todos debaixo da sua asa, esperando o restaurante, o iFood galináceo lhe trazer a minhoca, o besouro para eles comerem. Então também, na técnica evolutiva, quando o homem deixou o princípio inteligente, que é o do reino animal e racional, e atingiu a plenitude do conhecer ou do potencial mental, quando se tornou ser espírito, os espíritos amigos agora precisam deixá-lo um pouco solto. E é justamente batendo a cabeça que ele vai desenvolver a inteligência. Isso está lá no livro dos Espíritos, a lei de progresso. Primeiro se desenvolve a inteligência para depois se desenvolver o moral. E é justamente quando a inteligência já está mais aberta que ele percebe a existência dessas leis de agir e receber a consequência. Isso vai fazer com que ele comece a entender que ele está na Terra, agora vinculado aos que ele ama, aqueles que nasceram dele mesmo, do seu corpo, do seu contato íntimo com uma outra criatura de sexo oposto ao dele. Ele está agora vinculado, porque agora aquelas crianças choram, querem comer, e quando comem gostam da companhia daquele que lhe traz comida, fazem carinho, querem afago. E isso desenvolve o afeto. Ao desenvolver o afeto, o homem passa a desenvolver o mundo moral. E começam a surgir as discrepâncias naturais entre os diversos grupinhos que estão formados. E então tem que haver uma integração entre eles e uma maneira de responder ou de agir que possa preservar todo mundo daquilo que antes era irracional, porque no mundo animal irracional era o mais forte, o mais violento que dominava. Não é mesmo? Você lembra disso? Nós vemos em quantos e quantos dos diversos documentários os animais mais violentos, mais agressivos, os mais fortes, tomando conta de todo o rebanho feminino, de todas as fêmeas. E ele não deixa ninguém chegar, até que o mais jovem tem que bater nele e ele é expulso então porque ficou velho. É a seleção, chamada seleção natural. Já no reino hominal não é assim. As coisas vão sendo modificadas. Agora então André Luiz vai dar uma explicação que ele vai comparar a criança, o desenvolvimento da criança aos ciclos das larvas dos insetos. E ele vai fazer uma comparação e nós vamos ver, tanto neste próximo subtítulo quanto no que vem depois,
nós vamos ver uma descrição técnica de todo o processo. E você vai acompanhar comigo, porque o resumo não é preciso ser muito prolixo. Nós vamos, depois de ler o resumo, vamos ao texto em si. Vamos lá, vamos primeiro ao resumo. A larva e a criança. Diz André Luiz, nesta parte, que há uma comparação entre as alterações da existência para a alma humana, o ser encarnado, e para os insetos, que passam pela metamorfose integral. A mudança de aparência. Os insetos, tem insetos que entram, começam como larva, depois entram numa fase de pupa, de casulo, e depois saem dali uma borboleta. Então ele está dizendo que as alterações da existência da alma são semelhantes ou guardam uma similitude com a metamorfose integral de alguns insetos. E neste trecho, André Luiz descreve que tanto o ser humano, a criatura, quanto o outro, o desenvolvimento, a metamorfose dos insetos, apresentam fases que se sucedem, das quais vai emergir um outro ser totalmente transformado. Então agora a gente vai para o texto do subtítulo A Larva e a Criança. Diz André Luiz, nesse sentido, e ele está se referindo às responsabilidades do espírito agora, que está mais lúcido, nesse sentido, é importante lembrar aqui com as diferenças justas. Não é que é igual, exato, mas existem, apesar das diferenças, é bom lembrar a similitude, a semelhança, a comparação que a vida assinala, que a vida demonstra entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral. Os insetos que mudam a forma totalmente. A larva, que se afasta do ovo, ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como acontece entre os insetos chamados efemerídeos, que são insetos dos quais os peixes se alimentam e eles têm uma vida muito breve. Eles por isso chamam efemerídeos, às vezes duram menos de 24 horas. E isso mostra, no começo, nesse desenvolvimento desses insetos, a membrana do corpo ainda mole e conservando no tubo digestivo os remanescentes da gema da fase embrionária, para iniciar, depois da excreção, os processos de alimentação e digestão. Ele só vai comer, esses insetos só vão comer depois que aquela cápsula que veio ainda da sua condição de ovo for já consumida. Aí ele começa a ter que ir se abastecer por si mesmo. Aí ele vai fazer essa comparação. A criança recém-nascida retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, que se firma através de alguns anos. No começo, tenra e frágil, guarda na própria organização física os recursos sanguíneos que lhes foram doados pela manutenção da troca na placenta do organismo materno, para somente depois de sair do útero da mãe, eliminar, quanto lhe seja possível, esses mesmos recursos e passar a gerar aqueles seus próprios, ele mesmo, o corpo novo. Avançando na execução dos programas traçados para a sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele, indispensável ao condicionamento de seu próprio volume. Durante esta fase, a larva tem que começar a comer, e à medida que vai comendo, ela vai engordando, e em alguns casos ela tem que romper aquela pele antiga para poder ter espaço, porque o seu volume interno vai crescendo. Aí ele vai continuar a comparar. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve, tomando o alimento necessário à expansão da sua máquina orgânica.
passando a realizar por si mesma, isto é, ao comando da sua mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constituem o corpo físico, o campo somático, de maneira a que eles se ajustem à forma física do corpo material, aos moldes do corpo espiritual. Então você vê, a criança come, o alimento vai para dentro do seu corpo, do seu metabolismo, e ele vai gerar novas células, vai se produzir mais músculos, vai gerar o crescimento dos próprios órgãos, como acontece com os insetos. Interessante. E agora, na sequência, aproveitando que ele já está nesse assunto, nós vamos ver a metamorfose do inseto. O resumo também é pequenininho, porque ele vai descrever essa metamorfose no texto do livro. Vamos ver o resumo. Aqui neste termo, neste subtítulo, acontece a descrição da metamorfose do inseto em todas as suas etapas, lançando bases para melhor compará-la à metamorfose da alma humana, abordada no subtítulo que virá mais à frente. E agora a gente vai ver então André Luiz contando essa metamorfose. Vamos ao texto. A larva dos insetos de transformação completa, depois que ela já se transformou totalmente, experimenta a larva dos insetos que está nessa faixa evolutiva, esses insetos que vão fazer uma transformação completa do seu corpo, desde o ovo até a parte final, experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto. Porquanto, apenas depois da última mudança de pele é que ele se torna pupa, aquela coisa que vai ficar em estágio de adormecimento. Ele vai transformando a sua pele, mas ele vai ficando sempre com o mesmo jeito, até que por fim ele entra naquele estágio de hibernação em que ele se torna a chamada pupa. Nesse estágio, ele demonstra uma progressiva diminuição de atividade na pupa, até que não mais suporte a alimentação, ele não pode mais comer. Seus intestinos se esvaziam, paralisam-se os seus movimentos. A larva protege-se então no solo ou na planta, preparando a sua própria libertação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista físico, não come mais nada. Encrisalidando-se, faz uma crisálida de acordo com a sua espécie, seja em fios de seda que ela mesma constrói com a secreção das suas glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra, a grãozinhos de areia ou a pedaços de plantas, formando desse modo o casulo em que vai repousar durante certo tempo, que fica previsto aí, segundo as espécies, em alguns dias ou até mesmo em meses. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações de sua própria organização perispiritual, os insetos já estão dotados de um corpo que também vibra e que gera a maneira de transformar o corpo de carne, como um molde que vai sendo obedecido pelas células físicas. Então, ao contato dessas vibrações do seu perispírito, sofre essencial modificação em seu organismo. Modificação que, no fundo, corresponde a um verdadeiro aniquilamento, ou estólise, a morte das células, ao mesmo tempo em que elabora novos órgãos pelo fenômeno da histogênese. A estólise mata os tecidos velhos e a histogênese gera tecidos novos, valendo-se daqueles tecidos que sobraram. A estólise, que é a morte das células, que se efetua por ação dos fermentos que estão dentro da lava, da pulpa, verifica-se principalmente nos músculos, no aparelho digestivo e nos túbulos de Malpighi, com reduzida ou com menor atuação no sistema nervoso e circulatório. Destrói-se mais os músculos, os sistemas digestivos e os túbulos de Malpighi do que o sistema nervoso e o circulatório da pulpa. Agora, na formação de células novas, na histogênese, os remanescentes dos músculos estriados
desfazem-se, perdem as características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam, até que se modifiquem, como se obedecessem a um processo involutivo, como se eles fossem evoluindo, indo para trás, se eles se transformassem em células embrionárias fusiformes, com um núcleo exclusivo ou mioblastos que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração de novos órgãos típicos, que eles vão precisar depois dessa fase da pupa. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto, integralmente renovado, deixa o casulo, revelando-se agora uma borboleta leve e ágil, com um sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais da sua existência: larva, ninfa e inseto adulto. Aqui então nós vimos o quê? André Luiz descrevendo com esses detalhes todas essas etapas evolutivas. Agora nós vamos no próximo programa ver como ele faz essa comparação com a nossa alteração também como espírito. Por isso eu convido você, já vai lendo, para você fazer essa comparação mais depressa, porque nós vamos fazer no nosso próximo episódio, na semana que vem. Obrigado por sua audiência, você está vendo como as coisas estão ficando mais fáceis, como está dando para entender melhor toda a evolução nesses dois mundos. Obrigado pelos seus comentários, pelo estímulo, pelas opiniões que são sempre tão favoráveis para que todo este esforço possa chegar a bom termo, chegando ao final do livro. Muito obrigado por esse carinho. A gente deixa um grande abraço para você e esperamos que você volte na próxima semana. Até lá e muita paz.